Olá, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui para concluir a parte introdutória da, desses vídeos, né, essa série de vídeos que estamos gravando aqui sobre uma perspectiva teológica da antropologia, certo? Então, esse vídeo será, acredito, será bem mais curto do que o anterior, né? Ele é a continuação e o final do vídeo anterior. Então, se talvez você está começando por esse vídeo, eu sugiro você iniciar pelo vídeo anterior, no vídeo de introdução, tá? E aí concluir com esse, certo? Mas se não, se você já viu o vídeo anterior, né, estamos aqui continuando, né? E talvez, mesmo que você não tenha visto o anterior, né, você pode talvez compreender algumas coisas do que nós vamos falar aqui. Então nós vamos começar falando sobre a importância da cultura na formação da identidade humana e a sua redenção pelo Evangelho, né? A redenção do ser humano, né? Uma redenção da identidade humana pelo Evangelho. Então, vamos trazer aqui algumas perspectivas de alguns autores, certo? Então, vamos começar aqui por um autor, né, o Roque de Barros Laraia, e no seu livro Cultura, ele traz um conceito antropológico, certo? E aí, justamente, ele destaca a importância central da cultura na formação da identidade humana. Segundo esse autor, a cultura abrange todos os aspectos da vida humana, incluindo os modos de pensar, agir e sentir, que são transmitidos socialmente dentro de um grupo. Então, para ele, a cultura molda a maneira como os indivíduos percebem a si mesmos e o mundo ao seu redor. Então, vamos começar com essa citação do Laraia. Certo? Muito bem. E aí vamos trazer aqui alguns apontamentos, né, alguns aspectos fundamentais da cultura. Então, o primeiro aspecto fundamental da cultura é a definição de identidade. Então, nós temos que a identidade humana, segundo esse autor, né, segundo Laraia, é ela é construída, a identidade humana é construída através da cultura. Né? E é a cultura que dá sentido à existência humana, fornecendo um contexto no qual as pessoas se entendem e se posicionam no mundo. Certo? Então, olha, vou colocar esse apontamento aí, essa anotação. Essa cultura é a cultura que dá sentido à existência humana, fornecendo um contexto no qual as pessoas se entendem e se posicionam no mundo. Um outro ponto, um outro aspecto fundamental da cultura é a transmissão cultural, né? Ou seja, a cultura é transmitida de geração em geração, garantindo a continuidade das tradições, valores e normas que definem uma sociedade. Okay? Vamos ver depois alguns outros conceitos que talvez entrem em choque, vão de encontro a essas definições que nós estamos trazendo no momento, certo? Mas são perspectivas, né? Estamos deixando perspectivas, tá? Então, um terceiro ponto, né, em relação aos aspectos fundamentais da cultura, é justamente a diversidade cultural. Então, o Laraia também enfatiza a diversidade cultural e reflete a multiplicidade de formas, né, pelas quais os seres humanos organizam as suas vidas e interpretam as suas experiências. Tá? Então, vou colocar também esse tópico aí, tá certo? Aí. E enfatiza a diversidade cultural, né, que reflete a multiplicidade de formas pelas quais todos nós organizamos as nossas vidas e interpretamos as nossas experiências. Então, veja, como é que nós podemos promover uma integração na visão cristã? Certo? Veja só, a visão cristã da cultura, especialmente sob uma perspectiva reformada, vê a cultura justamente como uma esfera importante que deve ser redimida e transformada pelo Evangelho. Tá? Nós não entendemos que a cultura é algo contrário ao Evangelho. Certo? Nós entendemos a cultura como sendo um dos aspectos da criação, inclusive dentro da perspectiva reformada, nós temos o estudo do que nós chamamos de os mandatos de Deus para a criação, né? Que é o mandato
cultural, o mandato espiritual e o mandato social. Em outra oportunidade, nós teremos tempo e espaço para estudar e aprofundar sobre isso. Então, dentro desses três mandatos, nós temos o mandato cultural. Certo? Então, a perspectiva reformada ela não vê a cultura como o inimigo, tá? Mas nós vemos a cultura como uma esfera importante da existência que deve e será redimida e transformada pelo Evangelho. Certo? Então, essa abordagem, ela tem um impacto, uma importância, uma força, justamente porque reconhece que, embora a cultura humana seja impactada pelo pecado atualmente, ela ainda retém elementos da bondade criativa original de Deus. E é um campo onde a redenção de Cristo deve trazer transformação. Tá? Então, só para trazer um exemplo, né, a gente vê algumas, alguns posicionamentos, né, em relação a algumas questões culturais. Tá? Então, por exemplo, algumas pessoas que compreendem que a internet é uma coisa ruim. Né? Então, veja, é justamente por meio da internet que nós estamos aqui conversando, que nós estamos aqui divulgando informações que são relevantes, né, creio eu, e que são importantes para que a gente possa aprofundar a nossa compreensão sobre o Evangelho, sobre quem nós somos, sobre o nosso papel enquanto cristãos na sociedade. Então, veja, a internet está servindo então de um meio para que algo bom, né, possa ser difundido na cultura. Né? É claro que, por outro lado, né, basta você sair desse vídeo e buscar qualquer outra coisa na internet que não seja relacionado a isso, você certamente vai ver o domínio do pecado, né? O pecado se utilizando dessa boa ferramenta que é a internet para também que seja divulgado, seja espalhado, né, o mal. Certo? Então, é só um exemplo. Okay? Tem muitos outros. Então, veja só. A gente tem um outro aspecto aí também, que é a questão da cultura relacionada com a redenção. Então, como eu falei, o mandato cultural, né, ele foi dado por Deus ao ser humano, né, e envolve justamente a criação e o cultivo da cultura. Certo? Então, a gente vê isso lá, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, verso 28. E esse mandato inclui a responsabilidade de desenvolver a criação de maneiras que reflitam a glória de Deus. Né? Por outro lado, em relação à queda e à redenção, nós vimos que a cultura, como todas as áreas da vida humana, foi corrompida pelo pecado. Né? Mas, como eu falei anteriormente, através da redenção em Cristo, todas as coisas estão sendo reconciliadas com Deus, pois é chegado o reino de Deus sobre vós. Né? Então, você pode ver também uma outra referência lá em Colossenses, capítulo 1, verso 20, tá? Que inclui a cultura, né? Dentro desse contexto de todas as coisas estão sendo reconciliadas com Deus. E a questão da transformação cultural. Né? Então, todos nós cristãos somos chamados a sermos agentes de transformação cultural, promovendo valores e práticas que estão em harmonia com o Evangelho. Então, isso inclui o desafio, né? Um desafio de identificar e redimir elementos culturais que contradizem os princípios bíblicos. Tá? Então, vejam alguns elementos ilustrativos. Tá certo? Vamos ver aqui alguns elementos ilustrativos. Por exemplo, na música e nas artes. Então, nós cristãos nós devemos produzir e apoiar obras que glorificam a Deus e comunicam verdades bíblicas, ao mesmo tempo em que nós devemos nos engajar criticamente contra expressões culturais que promovem valores contrários ao Evangelho. Certo? Em relação à educação, então, no sistema educacional, nós devemos trabalhar para incorporar uma cosmovisão bíblica que valorize a verdade, a justiça, o respeito, a dignidade de todos os seres humanos. Ao mesmo tempo, né, em que isso possa desafiar ideologias que são contrárias a esses valores. Né? Na área da política, da justiça social também, né, uma área bem debatida hoje em dia. Tá?
Então, nós somos chamados, nós como cristãos, somos chamados a promover políticas e práticas que reflitam o amor de Deus e a justiça, né? Buscando sempre o bem comum e a defesa do que a Bíblia chama do órfão e da viúva, né? Representando aí os oprimidos da sociedade. Então, veja, dentro dessa perspectiva, né, nós vimos as ideias do Roque de Barros Laraia, né, sobre a importância da cultura na formação da identidade humana. Nós podemos integrar essa perspectiva com a visão cristã de que a cultura deve ser redimida e transformada pelo Evangelho. Então, a cultura, em todas as suas formas, ela oferece um campo onde a mensagem redentora de Cristo deve trazer renovação e transformação, né? Então, quando nós nos engajamos com a cultura de maneira crítica e construtiva, nós estamos cumprindo o mandato cultural de refletir a glória de Deus em todas as áreas da vida. Ok? Então, veja, para concluir esse vídeo, né, eu queria só deixar aqui mais uma reflexão, né, de que a antropologia reformada ela oferece uma visão integral e esperançosa da natureza humana. Quando nós enfatizamos a criação do ser humano, a imagem de Deus, a profundidade da queda e a esperança da redenção em Cristo, tudo isso fornece uma base sólida para entendermos e respondermos às questões contemporâneas sobre a natureza humana. Então, essa perspectiva não apenas valoriza a dignidade que é intrínseca do ser humano, mas também chama todos nós a uma responsabilidade e a transformação em Cristo. Ok? Então, vou ficando por aqui. Tá? Esse, com o vídeo anterior, formam a introdução dessa série de vídeos sobre a perspectiva teológica da antropologia. Então, Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo vídeo.